Sim, ontem, na coletiva, a atitude do prefeito de Manaus, Davi Almeida, gerou uma grande repercussão, né? O prefeito convocou a imprensa para falar sobre um dossiê da SSP, assunto publicado na imprensa nacional, que traria suposta relação de Davi com uma facção criminosa. E no meio da coletiva, o prefeito entrou em atrito com um jornalista e depois com um servidor, com um professor. Foi antes, né, o do servidor, na verdade. Foi de manhã também, 8 horas da manhã, e depois, às 10 e pouco, Isso, a foi coletiva. essa com o jornalista. O que aconteceu, hein, Rosiane? O que você traz pra gente sobre isso? Olha, antes de mais nada, é uma defesa nossa de que coletivas possibilitem para os jornalistas, para os repórteres, o trabalho. O nosso trabalho, o trabalho principal do jornalismo, qual é o instrumento principal, qual é a principal função do jornalista? Fazer pergunta. É isso. Se não tiver pergunta, não nem jornalista. Então, esse é o principal. Você impedir alguém de fazer pergunta é inadmissível. Para mim, como jornalista, é uma violência. Então, nunca vou concordar com isso. Já fui impedida várias vezes de fazer perguntas. Eu acho que as perguntas têm de ser feitas. Quem está numa função pública tem que saber lidar com perguntas, com questionamentos, e, aliás, tem que estar preparado para responder, porque todas as questões que envolvem a sua atuação como homem público, elas merecem questionamentos e precisam de respostas. O Davi Almeida simplesmente exibiu uma incapacidade muito grande de lidar com crise. Do início ao fim, todos os erros partiram da condução da Prefeitura de Manaus em relação a esse caso. Mas, em função desse nosso compromisso com o direito de perguntar, eu entrei em contato com o Adriano, o repórter que estava lá fazendo pergunta. Nós vamos falar mais detalhadamente, inclusive, sobre o comportamento do que aconteceu ali dos jornalistas, mas eu quero iniciar fazendo as perguntas que o Adriano foi impedido de fazer. Não são perguntas que eu faria, talvez, mas eu penso que todo jornalista tem direito de fazer as suas perguntas. Com e por isso eu certeza. trago aqui hoje as perguntas do Adriano. Como ele afirma que não tem nada a ver com o relatório, colocou, inclusive, um áudio alegando não ser ele o Davi, que é citado nas conversas, sendo que o outro trecho do documento, na página 59, o traficante Bileno afirma que facção, fechados com o candidato do Marcos Rota. O senhor disse por mais de uma vez que o autor do relatório, a quem fez a divulgação desse relatório, é criminoso. Então, o senhor está chamando a Secretaria Adjunta de Inteligência do Governo do Amazonas, que é comandada pelo seu aliado Wilson Lima, de criminosa? Está chamando a imprensa de criminosa por divulgar um documento oficial? Como o senhor explica o aumento patrimonial dos seus familiares durante a pandemia da Covid-19, principalmente do seu genro, Gabriel Alexandre da Silva Lima, e do seu sobrinho, Cássio Almeida das Chagas? Essas perguntas, eu entrei em contato com o Adriano, perguntei quais eram as perguntas que ele queria fazer e que houve todo aquele tumulto. Ele me mandou as 3 perguntas e elas estão feitas no sentido de que, concordando ou não, discordando ou não, nós vivemos num Estado democrático de direito. Nós precisamos, como jornalistas, estar totalmente conscientes disso. E sem perguntas não há jornalismo. E sem perguntas, não há possibilidade de que a população tenha acesso aos questionamentos que são necessários feitos às autoridades públicas. Agora, eles precisam responder. Eu penso que há uma série de possibilidades de respostas aqui para o Davi Almeida. Ele preferiu não fazer uso delas, ele preferiu fazer uso de uma demonstração de desequilíbrio que é muito ruim para ele. Bom, a meu ver, distanciada de tudo, não como repórter, já chego no ponto da repórter, mas distanciada de tudo, falando do contexto político, eu acho completamente errado você convocar uma coletiva para tratar de fatos negativos, ainda mais quando você não quer ser questionado. Se você não quer ser questionado, não saia de casa. Até porque não é só numa coletiva que um jornalista vai fazer pergunta, você pode, até de não jornalistas, numa rua você vai ser questionado, você é um homem público. Então, primeira coisa, não saia de casa, se não quer ser questionado. Quanto mais convocar uma coletiva. Não existe você chamar jornalista para fazer pronunciamento. Se não quer ser questionado, querido, tem de fazer um vídeo, né? Um vídeo vai ser questionado, porque na rede social vai ter perguntas também. Vai ter se você não quer ser questionado diretamente, né? Importunado, né? Importunado entre aspas, claro, pelo jornalista. Então, não tinha erro, mande uma nota, ainda mais de um dado negativo, porque as perguntas vão surgir ali. Se você não está preparado para responder, pior ainda, né? Então, o erro já começa deste ponto. O segundo ponto é que o Davi Almeida, em relação a esse relatório das facções criminosas, tem uma série de possibilidades
de discutir os fatos desse relatório. Eu li o relatório no final de semana, eu não tive tempo de tratar ele na coluna durante a semana, porque foram muitas as questões dali, não tem a voz, alguém falando diretamente com o Davi Almeida, até com outras pessoas que eu conversei, alguém pode dizer assim, olha, uma coisa é eu e a Diene conversando, Rosiane e Diene, outra coisa é a Gabi dizendo, a Rosiane, Diene, disse isso. A outra coisa são duas pessoas conversando dizendo que ouviu alguém falar de outra pessoa. Né? É um relatório que claramente é um acompanhamento, um monitoramento de facções criminosas, tem uma série de áudios, e num deles há essa citação da conversa com o assessor do Marcos Rota sobre a possibilidade de trazer recursos para a comunidade, aquela coisa toda. Então, a divulgação disso deveria se ater aos fatos também. Aos fatos. Do jeito que foi divulgado, parece que o Davi já negociou diretamente. Isso merece uma investigação, merece respostas do Davi. E o que eu estou dizendo aqui, que os dados que estão lá possibilitam ao Davi boas respostas como político. No entanto, ele não fez opção disso. Ele fez opção de uma imagem de agressividade, de desequilíbrio, que é ruim para ele. Segundo ponto é que este relatório, diante dos fatos que estão colocados, se torna menos grave até para ele. Teve uma repercussão nacional e ele poderia ter dado outras respostas que não deu, ok. Mas menos grave do que os fatos e as informações que estão apontadas em relação ao enriquecimento dos familiares dele. Esse deve ser mais preocupante para o Davi, talvez mereça respostas até mais trabalhadas. No entanto, não foi isso que a gente viu ali. Foi mais um episódio, porque o Davi tem sido contumaz nesse tipo de relação com a imprensa, de se apresentar daquela maneira. E eu penso que o Davi Almeida, pela experiência que ele tem uma série de outras possibilidades de fala. Eu já entrevistei o prefeito Davi Almeida várias vezes. A entrevista dele rende, mas ele tem feito opções que são politicamente muito ruins para ele. Eu sempre lembro do Serafim Corrêa, em várias ocasiões, ele sempre lembra uma conversa que, quando Lula assumiu a presidência, teve uma conversa com Chico Buarque, e aí, como eu dou fé às informações do Serafim Corrêa, vou me permitir reproduzir aqui. E ele falando do ministério, o Chico disse, olha, está faltando um ministro aí. Aí, qual é o ministro? O ministro do Vai da M. Você precisa ter na sua equipe alguém dizendo assim, olha, prefeito, isso não vai dar certo. Essa sua escolha, fazer dessa maneira, não vai dar certo. E eu soube, inclusive, que ele foi alertado por outros aliados. Coletiva para isso, Davi, cancela. E ele insistiu. E ainda antes da coletiva, ainda teve um episódio com um professor